Buenas gurizada, professor Pereto trazendo para vocês Caminhando com os Mortos, Micheline Verunski, vencedora do mais importante prêmio da nossa literatura brasileira, Prêmio Jabuti, venceu também o Prêmio Oceanos e nos traz uma obra bastante nebulosa, que vai te contar a história de uma mulher que vai ser queimada viva num ritual religioso pela mãe, pelo pai, pelo irmão e vai deixar um filho. Só que você vai descobrindo isso à medida que essa nuvem, que essa neblina vai se dissipando, pois essa obra vai te trazer um caráter ao mesmo tempo lírico, como ela vai começar aqui, e aí eu vou ler trechos para vocês, e daqui a pouco ela vai ganhar um caráter policial. Então, se de um lado eu tenho a dor, a memória, o mito, o lado humano, de outro eu vou ter o lado burocrático, eu vou ter o lado de registros, de processo, de investigação. Vão ser as pessoas prestando depoimento e o delegado, o inspetor e a perita, que vai ser uma personagem-chave aqui. Depois, no final, você descobre que é ela que está te contando a história, mostrando esse lado mais formal. No capítulo Celeste, conhecida também como Letinha. Todos os olhos se voltam para o centro do terreiro como se pudessem pertencer ao mesmo organismo. O que eles estão vendo? Eles estão vendo uma cena terrível que você ainda não sabe qual é. Subsiste oculto nessas pessoas, em dobras, na memória de alguns dos presentes, um outro tempo que era melhor, em que na porta de entrada, uma jardineira de antúrios vermelhos parecia saudar quem se aproximava. Mas aquela fora outra época. É que uma igreja evangélica vai chegar e vai mudar tudo isso aqui. E vai dizer que flores, vaidade, televisão, rádio, tudo isto desvia o crente do caminho em Deus. Quando o capítulo está encerrando, muda o tom lírico para policial. São as primeiras horas da manhã, quando a polícia chega ao local, para que seus agentes se postem diante daquilo que se convencionou chamar de cena, para ir apenas mais um protocolo a ser seguido. Nisso surge Emerenciana. Ela é uma carpideira, pessoa contratada para chorar em velórios. Só que às vezes ela diz que ela chora por lamento próprio, como vai ser esse caso. Emerenciana tem os olhos secos e o rosto contrito. Ela já perdeu conta de quantas almas carpiu, chorou, desde menina. Quantas chorou por ganho, quantas lamentou por dor própria. E ela lamenta que a Celeste tenha morrido nessa tortura. Repito, eu tô te contando, tu ainda não sabe. E já, em torno de tudo, começam as moscas varejeiras. Então você está sentindo o cheiro dessa obra. Aqui, todo um trecho mostrando um relato policial que foi sobretaxado, anulado, como se dissesse, não é simplesmente uma cena policial. Tem toda uma história por trás. Por isso que alguns capítulos vão dizer primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e vão dizer antes, para contar a história daquelas pessoas. Só que mesmo sobretaxado, você vê que a história vai se passar em São Paulo, né, no estado de São Paulo, numa cidade que criaram chamado Alta Vista do Redondo, na zona rural, não na zona urbana desse município, num local conhecido como Saco do Tapuio. Se Deus é grande, o mato é maior. Lembra que ele falou que a comunidade olhava tudo como um organismo? É que o povo, no final do livro, vai se misturar e vai virar vegetal animal, vai virar bicho planta. Ou seja, mesmo Deus sendo onipresente, onisciente, onipotente, o povo unido pode ser maior que qualquer Deus. Na delegacia, Lourença, mãe de Celeste, diz que ela não matou a filha, tá? O que ela fez foi outra coisa, que a menina iria se levantar, que o delegado, o inspetor, iriam testemunhar o milagre da salvação e que Letinha faria a sua passagem, que o verdadeiro crente expulsa o espírito maligno. Aqui ela está contando já, gente, que chegou na cidade uma igreja evangélica, você vai saber mais adiante, né? Tô fazendo isso para facilitar a tua vida. Essa igreja evangélica vai mudar os hábitos das pessoas, vai bitolar essas pessoas, e a mulher aqui, a Lourença, acredita que ela, Lourença, o marido Ismênio, o filho Zaqueu, irmão, portanto, da Celeste, da Letinha, estava expulsando o demônio através do fogo e que ela sobreviveria. Então, isto o que ela te mostrou, e daqui a pouco ela volta no tempo. E ela lembra que ela tinha uma filha, que era a primogênita, a Quitéria, a Quiterinha. E ela lembra como é que a Quiterinha morreu. Olha aqui, já mudou, agora está nublado, vai desalar a chuva. É Ismênio, o marido da Lourença,
quem aparece numa das margens do rio. A calça arregaçada até o meio das canelas, encharcada. É para ela que ele tá acenando os longos dedos, fazendo desenhos no ar? Ou não é o Ismênio? Será que é o pai da Lourença? Mas o pai morreu faz tempo, não pode ser ele. Embora seja verdade que os mortos não nos deixam, né? Os mortos caminham com a gente. Segundo dia. Então, mas o mesmo nome de capítulo? Sim, o mesmo nome de capítulo. Ele não é uma obra linear. Agora ela vai recordar o dia que a Quitéria morreu. A Lourença saiu de casa, foi levar comida para o marido na roça, Letinha, a Celeste, no colo, Quiterinha ficou em casa dormindo, ela torce para que a criança não acorde, que ela vai num pé e volta no outro, que ela não queria que a menina desse falta caso acordasse. Se uma criança está em casa e a outra está no colo, um terceiro, que é o Zaqueu, está na barriga. Escadinha, gente. Quiterinha, quando ela voltou, jazia desacordada no meio de uma poça de sangue. A porca de um morador vizinho, aquela que não tivera os dentes cerrados e que dias antes tinha atacado uma ninhada de pintos, entrou na casa e devorou a menina. Gente, aqui eu fiz uma lembrança de Canaã, de Graça Aranha, uma obra pré-modernista, onde uma menina também dá luz no meio de um milharal e os porcos comem o filho dela. É uma cena de naturalismo aqui, né? O homem no seu lado mais animal. Segundo dia, de novo, segue a história, porque são várias narrativas dentro de um só dia. A narrativa da delegacia, a narrativa de quando ela perdeu a Quiterinha, agora ela volta e diz o seguinte: doutor, eu conheci um dentista, um homem cheio de regras, ele não queria nada fora do lugar. Ele tinha uma fileira de boneca, todas organizadinhas em casa, tudo nas caixinhas, olhando tudo através do plástico. Eu achava tão bonito aquilo, tudo organizado, sabe, doutor? E aí ela vai contando, gente, toda a história de como ela cuidava da casa, de como ela cuidava das pessoas, que ela achava algumas coisas doidice, mas que ela adquiriu esse hábito da limpeza. Mas atenção, é a limpeza por ter visto as bonecas do dentista, é a limpeza que ela fez na alma da Letinha, que ela está falando pro delegado, e é a limpeza que ela aprendeu a fazer com a igreja evangélica que chegou depois. Então, aqui, eu recomendo que você dê uma pausa e leia. Ela fala que ela começou a se dedicar a limpar a igreja como um serviço religioso para ela também se sentir útil. Vizinhos da família, Francisca e Tércio, no primeiro dia, vão à delegacia e contam que foram sacudidos às 3h30 da manhã por um menino que chegou assustado pedindo socorro. E esse menino era Kevin, o filho da Celeste, que tinha visto a avó, o vô e o tio queimando a mãe dele viva. O Kevin nasceu na grande capital, São Paulo, na grande São Paulo, perdão, mais precisamente em Suzano, onde a Letinha foi trabalhar, engravidou e voltou. A Letinha trabalhava como doméstica. A mãe tinha medo que na grande cidade a Letinha se perdesse, né, com a preocupação de todo pai. Tinha medo que ela voltasse de lá puta, mas ela trabalhou como doméstica e ganhava dinheiro e mandava para ajudar a família. Aqui eu me lembrei, sabe de quem? Lucila, de José de Alencar, que manda dinheiro para a família não ter que sofrer o que ela sofreu, né? Mas claro, que essa alegria só veio depois. Esse orgulho da filha trabalhar e mandar dinheiro. Primeiro, era o medo que ela tinha. Perderam o tino com essa igreja evangélica que veio agora, doutor. E não foi só os pais da Celeste, não. Muita gente acreditou nesses pastores. Um homem santo, é o que diz, pastor, não é doutor? Desculpa, eu sei que o senhor também é da igreja. Gente, aqui você vai descobrir, todo mundo é da igreja. Político, polícia, gente da alta sociedade. Eu não tenho intenção de afrontar a igreja, desde vocês. Mas para mim, tanta santidade nunca agradou, não. O senhor sabia, doutor, que ele, o pastor, pediu para a Lourença cortar as flores da entrada da casa e que ela consentiu? Por que não tem mais flores? Porque esta igreja entrou na mente, alugou um triplex na cabeça desse povo mais simples. Vamos para o pai da Celeste, Ismênio, terceiro dia. Nota, ele não começa Ismênio pelo primeiro, ele já vai lá no terceiro. O povo mais antigo, doutor, falava que teve um tempo aqui que teve uma bruxa. Gente, olha o que ele disse. Chamada Engole Vento. Uma jovem bonita, enganadora. O senhor escute, por favor. Eu vou contar tudo. Se o senhor quiser saber, se o senhor me deixar contar, sabe? Não precisa gritar comigo, não. Mas é o seguinte. Era um homem que era casado com uma mulher que ela fazia uma sopa para ele feita de sangue. E aí, quando ele dormia, a cabeça dela saía voando, bebeu sangue dessas pessoas por aí, para ela sobreviver. Só que um dia esse homem acordou, doutor, e viu a cabeça voltando.
fingiu que não viu nada. Por quê? Porque ele queria continuar vivendo com essa mulher. Só que a população um dia descobriu essa cena. E a população tocou fogo no Engole Vento. Olha essa bruxa Engole Vento. A cabeça dela virou um pássaro. E um pássaro de mau agouro. Ok? Agora cuida para não fazer confusão. Quando foi a noitinha, doutor, a gente ainda no lusco-fusco, no entardecer que vai escurecendo, a gente escutou o barulho da coruja, da rasga-mortalha. Uma coruja anunciou que algo ruim ia acontecer. E na sequência disso, a Letinha volta com o Kevin para a cidade. Uma coisa é a Letinha voltando com o Kevin, a desgraça está se aproximando, anunciado pela coruja. Outra coisa é a bruxa Engole Vento, que a cabeça dela virou um pássaro de mau agouro. Ela chegou estranhando que a gente tivesse virado evangélico. Porque vocês são crentes agora? Por que vocês arrancaram os antúrio? E cadê os copos de leite? Não tinha nenhuma dessas flores. Por que o pregador não gostava? Por que sua forma perturba o cristão? Por que flor da ideia ruim e de safadeza? O senhor me acompanhe, doutor. O pai da Celeste diz. O senhor vai entender. Foi assim que eu virei esse homem justo, por causa da igreja. Joguei fora o rádio, joguei fora a TV, só não cortei os fios da luz, porque era crime. E o senhor saiba, doutor, o que a gente fez não era para matar minha filha, não. Era para livrar ela que ela estava numa obsessão de perturbar, de desfazer da religião, dos bons costumes. Não era minha filha, ela estava tomada por um espírito de bruxa, igual da Engole Vento, tá? Na tarde do acontecido, doutor, o Zaqueu teve que trazer ela pelos cabelos. Ela falava um monte de coisa feia. Ela chegou a levantar a mão contra a mãe dela, doutor. E aí eu recomendo que você dê uma pausa e leia esse trecho da ovelha desgarrada que volta para casa e de tudo que ela fala para os pais. A Letinha se levanta em falso testemunho, segundo os pais, contra o pregador. Um homem santo que ela diz que havia trepado com ela com tanto gosto. É verdade. O pastor que tem o braço tatuado e que diz que é errado, então é a hipocrisia aqui, ok? Nesse mesmo terceiro dia, a Lourença, que é a mãe da Letinha, vai recordar por que ela tentou se afogar no Rio das Cobras. E ela vai lembrar que é porque ela se sente culpada de ter deixado a Quiterinha em casa, né? E ela ter sido devorada pela porca do vizinho. Entre outros delírios, ela diz, borrando sua solidão com aqueles gritos, seu nome era repetido. Lourença, Lourença, volta, volta dessas águas. Mas quem deu ao meu marido o direito de intervir, de manchar a morte que ela queria, com aquela dúvida que agora crescia, como a correnteza do rio crescia também. De um lado o marido se jogando nas águas, tentando salvá-la. Ela afunda, retorna, bate nas pedras, teme que agora ele morra também. Ela quer morrer para parar de sofrer. E o marido não deixa ela parar de sofrer. O marido, depois disso aqui, ele vira alcoólatra. E depois de virar alcoólatra, a igreja chega e ele se cura. Que é que ele falou, joguei fora a TV, joguei fora o rádio, só não cortei os fios da luz porque era crime. Então, quando o templo da congregação finalmente ficou pronto aqui, a mãe da Celeste foi a primeira a se batizar, a mergulhar no tanque e matar tudo que tinha ficado para trás. Se ela mergulhou no tanque, ela foi batizada em água. Então notem, água às vezes pode te matar. Água, às vezes, pode matar teu passado e fazer você renascer. Mas da onde que vem essa congregação? Então vamos falar dos antecedentes, vamos voltar bastante na história lá. Em Amarillo, nos Estados Unidos, de lá chegaram forasteiros. Esses forasteiros traziam a palavra da grande obra, ok? Era uma doutrina santa. Pausem o vídeo e vejam a história de quem é Daryl Gutierrez. Olha que legal, americano-mexicano, que em 1949 passou por um grande tornado. Ainda desde 1930 que o problema no clima atacava aquela região dos Estados Unidos, com estiagem, depois os tornados. E nesse tornado ele teve uma visão, o mundo dele se transformou. E aí ele sabia que tinha uma missão. A partir daí, Daryl Gutierrez passa a ser conhecido apenas como o profeta Baltesazar V e o pregador. O José Afonso e Melo Brites é o quinto da família na política. E ele recebe da Igreja Católica a preocupação com essa expansão evangélica na Alta Vista do Redondo, e em específico lá na área rural, no Saco do Tapuio, onde eles querem fazer uma igreja, um templo suntuoso. O prefeito chama o pastor e diz, quem sabe o senhor faz uma igreja mais bonita na cidade
e faz uma mais simples lá no interior, para esse pessoal da roça. Já que não pode vencê-los, né, gente? Una-se a eles. O pregador, vendo que o prefeito, o político, estava tentando enrolar ele, o pregador se levanta, passa só por em volta da mesa, vai até onde o prefeito está sentado, estende a mão esquerda no ombro do prefeito, encosta a palma da mão direita com energia na sua testa, tomado pelo susto daquele gesto imprevisto, o prefeito sente como se o peso de uma bigorna tivesse afundado ele no chão. Um chão que, por sua vez, reagia em igual intensidade, levando ele a se sentir comprimido. Aquilo, sem dúvida, era algo que fugia ao roteiro. O prefeito não entendia, não conseguiu se recompor, não teve forças e dobrou de joelhos. O pastor, com esse gesto, consegue fazer com que o prefeito entre para a igreja dele e, mais que isso, leve outros políticos consigo, né, para os justos de Cristo, cria a Liga Regional dos Políticos do Amanhã e vai levar empresários e vai levar mais gente, inclusive católicos, para lá. Tapuio é uma cidade sustentada pela colheita do algodão das famílias tradicionais. Já os pobres se arrimam na colheita da taboa, fazendo roçadinho de milho e feijão. Essa cidade, ela quer ser branca. Ela esquece o passado dela, que é negro, um passado que é indígena. Eles querem se achar brancos. Então, nós temos aqui uma negação do passado. No capítulo Outra Cena, é quando o pregador chega à cidade. O primeiro deles. Esse se chamava Gregório de Gomercindo. E o Gregório de Gomercindo é um cara que acorda cedo, acompanha os obreiros, tem toda uma preocupação de construir a igreja logo. Então ele ia vender os seus 2 bodes na feira e depois ia meter com gosto a vergalha no rabo de Birajara. Opa! Sexo desse jeito? Naturalista? Animal? Quem é Ibirajara? Quem é esta mulher? Pois é, o pastor não vai transar com uma mulher. Ele fala de um rabo redondo que parece uma bunda de fêmea. Olha aqui, naturalismo, fêmea. Certo que Birajara era mais que isso para Gregório. Era mais do que gostaria de admitir. Gregório gostava do porte impertigado dele. Jeito de quem tinha modos, educação, tão diferentes dos seus. Gregório era mais bruto. E o Ibirajara era um homem com quem ele mantinha uma relação lá na hospedaria gloriosa. Então, para a sociedade, para os fiéis, uma visão. No quarto, outra visão. Enfim, a hipocrisia. A perita, você vai descobrir que essa história aqui é ela que está contando. Ela saiu da cidade, foi tentar a vida, assim como a Celeste, só que aqui ela já tinha formação, surge esse cargo de perita, ela pode escolher a cidade que ela vai, mas ela prefere voltar para o município de Alta Vista do Redondo, porque é aqui que ela conhece, é aqui que ela sabe onde tudo funciona, onde ela conhece o relevo, a comunidade, as pessoas, a história. Notou que ela vai te montando como se fosse um quebra-cabeça, que às vezes faltam peças? Pois é, tem uma peça que é fundamental. Ela diz que, na verdade, ela voltou por causa de alguém chamado Pedro. Então, Pedro, agora eu penso ela, a Lourença, essa mulher, mãe da Celeste, é o retrato mais fiel dessa cidade. Eu a odeio e, ao mesmo tempo, sinto pena dela. Quer dizer, eu não sinto. Talvez a pena, eu queira sentir pena dela. Eu duvido dos meus sentimentos nesse caso. Eu sou uma perita. Eu não deveria pensar sobre isso nesse momento. Ainda mais que ela matou a filha queimada viva. Ela lembra, por exemplo, a perita, dos cadáveres de moças, em outro caso ali, que foram abandonados no meio do caminho, entre o Tapuio e o Poço da Guiné. Eram moças que eram alegres, que dão um ar que, por serem bonitas, que ela enxerga essas meninas ainda, andando a pé, rindo alto, afastando o cabelo dos olhos, segurando um cigarro, aquele cigarro manchado de batom, elas correndo felizes, saltitando, e que elas não sabem se eram meninas ingênuas, que não passavam de meninas, né? Ou se elas já se prostituíam. Porque a cidade aqui, ela tortura, mata e às vezes desfigura e às vezes queima, como eu tô te falando desde o início, pessoas que não têm comportamentos adequados. Foi assim com a Celeste, foi assim com as meninas no Poço da Guiné, vai ser assim com outras personagens, que se vocês forem lendo o livro, vocês vão ver, e vai ser assim, atenção, com Pedro. Então ela está escrevendo para Pedro, mas Pedro está morto. Então ela está desabafando com ela mesma nessa possível carta. E quem é a perita antes disso aqui? Ela já te disse, né? Ela tentou achar vários motivos para voltar, mas o motivo mesmo é Pedro. Meu retorno, nessas condições, não deixa de ser um sinal de declínio. Eu poderia ter escolhido cidade melhor. Porque eu não passo mesmo é de uma ave de rapina. Onde é que ela trabalha? Na cena de crimes. Pousada na má sorte de alguém. Mas isso também pouco importa. Todos sabem que eu voltei apenas por você. E tu tá achando que é um namorado, né? Cuida que o livro vai te surpreender.
Seguindo com ela, a perita, que só no final ela vai te dizer o nome dela. Dos 3 presos nessa maldiocorrência, marido, mulher e filho, a mulher é quem me inspira sentimentos que eu gostaria de soterrar. Notem como ela repete isso. Quando alguém muito querido morre, é como se não houvesse mais lugar seguro no mundo. Ah, que frase. Pedro, você me disse, apontando para uma criança, numa página de revista que a professora tinha levado para a sala para a gente recortar. Olha, eu acho que eu sou indiano. Eu não pareço com ele? Sim, você parecia. Por um tempo eu te chamei de Mowgli, porque você era diferente de todos. Você era estranho. A gente era visto como aberração, a não aceitação, a não inclusão, o isolamento. Aí vem a perita. Antes, de novo, notem que vai se repetindo. Ela diz o seguinte, leiam isso aqui. Exclamação. Pausa, leiam. Ela fala de como ela acordou, de como ela fez o dia dela, e aí ela foi seguir a rotina. Ela seguiu pela cidade, ela estava ouvindo Bob Dylan, era uma manhã fria de 2015, ela tinha que passar no irmão, que também era dentista, mas ela não queria. Ela estava com o filho do irmão, um menino, que ela tinha que deixar na escola. Quando ela estava andando pela cidade ainda, no trânsito, uma pomba vai voar e vai ser eletrocutada nos fios de luz. O menino pergunta o que foi. Ela diz, uma bomba explodiu nos fios de luz. Ela diz, meu Deus, eu não consigo nem dar uma notícia simples para uma criança. Como eu sou inútil. E no meio desse dia, toca o telefone. É a irmã de Pedro. E a notícia não é boa. Vai ser a notícia que Pedro morreu. A perita ainda, segundo dia. Ela diz, Pedro, eu fui ao teu enterro. E a tua família e os teus amigos estavam revoltados. Estavam em soluços. Porque eu não conseguia entender por que você tinha sido tão brutalizado. Pause o vídeo. Leiam isso aqui. Em que ela retorna aquela manhã fria. Em que ela estava ouvindo Bob Dylan. Que ela lembra de um menino negro que foi assassinado, torturado pela Ku Klux Klan, que foi encontrado nas águas do rio Mississippi, e que a mãe, entendendo o caráter daquilo, que poderia ser uma lição para a sociedade, não aceitou o caixão fechado, deixou o caixão aberto, para todos verem o horror do que tinha sido feito com aquele menino negro. Para Pedro, o caixão também vai ficar aberto, para mostrar para todos o que aconteceu. A perita, ainda segundo dia. Notem, é um dia que ela volta e revisita uma série de cenas. Aqui eu recomendo você fazer pausa e ler todo o capítulo. Até porque ele vai ser, olha aqui, curtinho, tá? Mas enfim, ela tá falando com Pedro se ele é gay. Ele não gosta dessa conversa. E se eu for, qual é o problema? Mas disseram que você gosta de homem. Eles eu nem namoro ainda, tá? Então assim, ó, tu faz o que tu achar melhor. Essa conversa foi quando o Pedro tinha 13 anos, gente. Até ele ficar adulto, ela ainda se culpa por querer que ele se assumisse gay. Gente, um hétero precisa se assumir hétero? Por que um gay precisa se assumir gay? Tem que o Pedro foi morto também por ser gay. As meninas do Poço da Guiné, de repente por serem ou parecerem prostitutas. Lembra que eu te falei que a obra é nebulosa. A Celeste, por ter o diabo no corpo. E nesse terceiro dia, ela diz o seguinte, eu estava dormindo. Quando eu acordei, sem qualquer resquício de sonho, eu vi aquela mulher, que vai ser a mãe da Celeste, a Lourença, que varria a igreja, a alma, limpar tudo, varrendo o meu quarto. Ela disse que não queria ver aquela mulher varrendo. Não, gente. A Lourença não tá ali. E ela não está, a perita, acordada. Acontece que, caminhando com os mortos, dá uma ideia que a mãe da Celeste morreu também. Que o fantasma dela tá ali. Mas ela não estava dando depoimento agora. Acontece que a perita tá narrando essa história, e você ainda não sabe, anos depois do acontecido, tá? São ciclos de história. E para lembrar desse ciclo de histórias, eu tenho a presença do Ouroboros. É a serpente que morde a própria cauda, dando uma ideia de infinito, de memória. Não é correto dizer que a natureza é perfeita e que Deus e natureza se confundem. A natureza, em inúmeras oportunidades, já deu a ver sua propensão para o mal. Não é porque Deus fez tudo que tudo é bom. Olha só, a serpente não maculou o paraíso? Não passou pela vara de porcos endemoniados a se jogar dos penhascos ao longo do tempo? Porque Deus fez as flores, mas o pastor aqui não quer flores. Mal da natureza não diz respeito apenas aos animais, como pode parecer. Não era maçã uma fruta? Não era figueira mal agradecida uma árvore? Assim se confirmava o que sabemos. As formas vegetais se moldam para a tentação. E disso também sabem as bruxas.
Daí todo o fascínio que elas sentem por plantas, ervas, espécies frutíferas, leguminosas, até raízes, sementes, troncos, folhagens e flores. E disso, tenham cuidado e usam disso. A bruxa está para a natureza, assim como o crente está para o templo. E são coisas que não se conciliam. Capítulo Quitéria. Vamos entender o que aconteceu com a Quitéria. Um capítulo em branco? Pois é, Quitéria não teve uma história para contar. Ela ficou na memória. Ela ficou para trás. Quem é que lembra da Quitéria? Só os pais? O fogo. Ele vai descrever o ritual que vai culminar na morte da Celeste. A família acredita, como tu sabe desde o início, que o fogo vai purificar a alma dessa jovem. E eles acreditam mais. Eles acham que queimando a Celeste, até a própria Quitéria pode voltar com a alma purificada. Então eles já entraram num delírio religioso. Essa narrativa está mostrando o quê? O sofrimento da Celeste, a morte da Quitéria e a violência sofrida pela Lourença. Porque tem uma parte no livro em que diz que a Lourença está sendo sufocada, afogada em um balde metálico. Da ideia que ela sofreu tortura na cadeia. Inclusive, tem um outro trecho aqui que vai falar que ela sofreu um ataque cardíaco na cela. Olha o que ela dizia. Escuta a palavra do Senhor, homem, a vara da correção da sabedoria. Mas a criança que entrega a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios capítulo 29, versículo 15. Provérbios 29, versículo 15. Provérbios capítulo 29, versículo 15. Eles ficam repetindo aquilo que eles decoraram, que alguém falou para eles. Eles levaram ao pé da letra, que tinha que bater, que tinha que queimar a filha. Eles levaram no denotativo, não no sentido figurado de parábola. Celeste, ao se ver cercada pelo fogo, a pele dos pés e das pernas engelhando e se desfazendo numa velocidade que jamais poderia supor, lembrou que seu corpo já conhecera outros muitos sofrimentos, tantos que sabia ser possível rapidamente escalonar entre os maiores e os que se acostumara a perceber como pouco valor. É verdade que o grito se tornara proporcional àquilo que se sente, enquanto mais gutural ou mais aguda a sua nota, tanto menos se percebe aquilo que machuca. Quando a pele do pescoço e do peito encolheu, tão rápido que a estrangulou, a dor maior que Celeste sentia e não conseguiu gritar era aquela de sempre. A dor de ser pequena, indefesa, as unhas da mãe retorcendo sua carne, o cinto do pai marcando suas pernas, os puxões de cabelo do irmão Zaqueu em desamor. Mas o fim foi mesmo muito rápido. Pouco antes do seu coração parar, os pulmões em colapso, encharcados dos muitos rios, olha a figura da água, que for obrigado a engolir, fosse a vida inteira, ou naquele balde frio de metal, as mãos de taboa do investigador machucando sua nuca, Lourença, sem compreender tudo o que se passava, se perguntou, capítulo de Mateus, meu Deus, por que me abandonaste, se sabia que eu era fraco? Gente, isso aqui vai ser citado em Poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. O homem, ser humano, imperfeito. E para quem se perdeu, ele começa falando da dor de Celeste morrendo no fogo e fala da dor de Lourença sendo afogada num balde d'água de metal. A população, depois de saber desse horror, em que levados por uma igreja que implantou a visão de Deus como um medo, que tudo era pecado para as pessoas, a população se reúne, como já fazia há muito tempo e depois nunca mais tinha feito, debaixo da Jurema Preta, como se fosse uma espécie de assembleia. Para pôr um fim naquilo, eles resolveram que o vento deu seu assobio e com ele o mato se levantou. Se Deus é grande, o mato é maior. E o mato são as pessoas. Elas são da terra. E com o mato levantaram-se os pés, os braços, as achas, as pedras, e o povo agora era um grande animal ou matagal, que se movesse. Um bicho folharada, uma matilha composta de muitos, cujo corpo se movia da mesma forma, respirava como um só, resfolegando, em cujos olhos brilhava seu tanto de raiva e tristeza e medo. São sentimentos confusos de terem se deixado levar por aquela igreja. Não queria mais aquele bicho, não queria templo, não queria regras, não queria voz do homem de Deus, não queria memória daquela língua que só falava em rancor, queria era apagar aquele rastro daquilo tudo, se movia deixando suas marcas, borbulhava, riscava o tronco, mijava nas paredes, retomava o território que era seu, e não daqueles que vieram de fora. Pouco depois de destruir e incendiar o templo da Congregação dos Justos em Oração, nome oficial da religião, e de pôr abaixo a casa do pregador, homens, mulheres, crianças do tapuio,
do Mororó, do Poço da Guiné, dos arredores, do Socavão, de outras localidades circunvizinhas, voltaram para suas casas aliviados, com certeza de que fizeram o que devia ter sido feito. Justiça com as próprias mãos. Já que o fogo purifica, vamos queimar tudo. Mais uma vez, eternidade e memória. Saindo da rodovia, seguindo ao sul do pequeno povoado, se você olhar a estrada, se você olhar a paisagem, ainda vai estar lá. O resto do templo, no meio do mato, tudo numa simbiose perfeita. Por quê? Não é para apagar, é para deixar as ruínas lá, para lembrar de nunca mais deixar ser submetido a isso. Povo que tem memória é povo que não se deixa dominar. E aí vai seguindo, e vai contando a história, e vai vindo para a primeira pessoa. A morte, como uma velha como eu, solitária, calada, ocupada em coisas que não parecem dizer respeito ao mundo deles, ao mundo dos vivos, essa festa da qual eu não mais faço parte. Podem me chamar de louca. Eu desertei. É fato. Eu tô morando no meio do mato. Eu planto, eu transplanto, eu vejo brotar as coisas semeadas pelo acaso. A vida invade e rompe a solidez das minhas paredes. Na época que fui ensinado sobre essas coisas aí do mundo, eu não dei importância. Meu pai ria daquele resquício de selvageria próprio, a família dela, como ele mesmo dizia, insisti, que verdadeiramente não tenho nada de meu, a não ser meu nome e o anel que foi da minha mãe. E ela vai contando a história dela. Ela é a perita, ela é a mulher que voltou para ser cúmplice, como ela diz, de tantos crimes que ela vivenciou e não denunciou contra as mulheres, contra os gays, contra os que não se submetiam às mentiras dessa igreja, que o fato é que não há nada de original na história dela. Isso aqui acontece em muitos lugares. Nem a história desse lugar, nem seus personagens, nem mesmo de mim posso dizer que sou original. E ela vai revelar o nome dela. E assim, dou a leitura, este que parece ser meu último relatório. Há outros espalhados entre os cômodos da casa. Ela escreve como se fosse uma terapia. Alguns perderam suas folhas, outros estão queimados parcialmente. Para bem de todas as verdades e da clareza desse documento, declaro: meu nome é Eulália. Eu fui a perita que esquadrinhou a cena do crime. Eu ainda fui cúmplice de um assassinato. E se hoje consta em documento lavrado em cartório o meu nome sob a posse desse sítio que chamam de Cova da Moça, onde antes de mim viveram a Celeste, viveu a Quitéria, viveu a Lourença, eu declaro que tornará ao mato esse local o que sempre foi dele, ao menos até que outra pessoa se aposse desse lugar e comece a contar uma nova história. Caminhando com os Mortos, de Micheline Veronsky. E que vai se apresentando aos poucos, como se fosse uma neblina que se dissipa, como se fosse um quebra-cabeça que vai montando suas peças, mas que nunca vai ficar extremamente às claras, porque é sempre um mistério tentar entender o que se passa na alma das pessoas.